Sempre é bom termos um papel ou um caderno de apontamentos para juntos estarmos pesquisando, estudando, nos aprofundando na palavra do Senhor. Então, vamos estar buscando agora de Deus. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a podermos entregar esta palavra segundo a Tua vontade. Abençoa-nos, ó Senhor. Dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua misericórdia. Tem compaixão de nós e fala-nos. Que o Espírito de Deus, que é o Espírito de revelação, nos conduza e nos abençoe de maneira maravilhosa e sobrenatural. É o que nós oramos e desde já te agradecemos, pedindo que toda a honra, que toda a glória e que todo louvor sejam dados ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidá-lo a abrir inicialmente a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas. No capítulo de número 11 e no versículo de número 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Senhor, ensina-nos a orar. Talvez essa tenha sido uma das melhores, se não a melhor petição que este discípulo fez a Jesus. Quando você vê Jesus orando, quando você contempla Jesus orando, como seus discípulos contemplaram, você chega a uma conclusão: você não sabe orar. É necessário que nós venhamos a aprender a orar e aprender a orar com o Senhor. A oração, eu quero adiantar isto, é a chave para a solução de todos os nossos problemas, de todas as nossas adversidades, de todos os nossos desafios. A oração é a chave que abre todas as portas. O próprio Senhor Jesus, falando sobre orar, no Sermão do Monte, disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se lhe é aberta a porta. Tudo termina em uma porta sendo aberta. A oração abre portas. A oração nos abre portas. Disse o apóstolo Paulo na epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 4 e no versículo de número 2 e 3. Perseverai, diz Paulo, na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus
nos abra porta à palavra, a fim de falarmos como do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que Deus nos abra porta. A oração é a chave que abre portas. Sabe, Jesus disse tanto a Pedro quanto aos seus demais discípulos que lhes dava as chaves do reino de Deus. Aquele que tem as chaves não se preocupa com portas fechadas, porque não importa quão bem fechadas, quão bem trancadas estejam as portas, elas serão abertas por aqueles que têm as suas chaves. Deus tem nos dado uma chave que se chama a oração, para que possamos vencer, triunfar sobre todos os desafios, sobre todos os problemas. Deixe-me dizer algo. Aceitar a Cristo, ter a Cristo como seu Senhor e Salvador, não significa que se terminaram os nossos problemas, mas significa que temos um aliado poderoso, na realidade, todo-poderoso, que nos ajudará, que nos auxiliará, que nos fará vencer todos esses nossos desafios, há pequenos, há grandes problemas, mas o interessante é que não apenas por serem nossos são relevantes a nós, mas por serem nossos problemas, quer pequenos, quer grandes, eles são importantes para Deus, que nos ama. Como devemos reagir diante dos nossos problemas? Como podemos lidar com cada um desses nossos problemas? Volto a dizer, a chave para a solução de todos eles é a oração. Seja o que for que nós estejamos enfrentando, Deus está interessado. Por quê? Porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, isso interessa a Deus. A nossa vida e o que acontece na nossa vida, seja a área que for, seja o aspecto que possuir, isto interessa a Deus. Não importando quão grande seja o nosso problema, Deus sempre será maior que os nossos problemas, maior que as nossas dificuldades. Não há nada que seja difícil para o nosso Deus. Venha comigo a Jeremias, capítulo 32 e versículo 17. Veja o que o profeta Jeremias nos diz neste texto das Sagradas Escrituras. Jeremias 32, versículo 17. Nada é difícil para Deus. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Jesus mesmo nos disse que há coisas que para os homens são impossíveis. Mas Jesus nos disse em Lucas, ele falou, para Deus nada é impossível.
para Deus nada é impossível. Sim, há coisas que para nós são impossíveis, mas para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis. O Senhor, Ele tem todo o poder, Ele é onipotente. Ele nos ama. Deus nos ama incondicionalmente. Deus nos ama de uma maneira inexplicável. A própria Bíblia nos diz que Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E a Bíblia então nos diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? Romanos 8, 31 e 32. Deus fará isto. Oração, meu amado irmão e minha amada irmã, é algo sério e algo poderoso. Ela traz a presença de Deus para as nossas vidas. E, como diz o profeta Isaías, agindo Deus, quem o impedirá? Isaías 43, 13. Agindo Deus, quem o impedirá? Temos este privilégio, o poder de pedir ao Pai. A palavra diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu Pai que te ouve em secreto te responderá. Aquele que nos ouve, aquele que nos atende é Pai e é um amigo que nos atende. Deus é um amigo e um amigo que nos atende. A oração é a chave. A oração muda tudo na vida. Temos que entender que Deus fez tudo para ser movido através da oração. Veja, diz o Dr. Charles Stanley, grande pregador norte-americano de uma igreja em Atlanta, Estados Unidos: não há nada que Deus tenha planejado para a nossa vida que não nos custe gastar tempo com Ele em oração. Eu volto a dizer, a oração é a chave que Deus nos dá para abrir todas as portas. Jesus mesmo disse em Mateus 21, 22, tudo que pedirdes crendo, recebereis. Convidamos Deus, por meio da oração, a ser Deus, a se manifestar como Deus em nossas vidas. De modo que eu creio de todo o meu coração que quem gasta tempo com Deus não perde tempo na vida. Quem gasta tempo com Deus não perde tempo em sua vida. Se você quer ter uma vida proveitosa,
produtiva. Gaste tempo em oração. É como as pessoas que organizam, que executam trabalhos, dizem, é melhor gastar tempo em planejamento e fazer bem o trabalho do que executar apenas o trabalho e ter que parar sempre para consertá-lo. Quando você coloca Deus, traz Deus por meio da oração a ser Deus em sua vida, tudo o que você faz será proveitoso, prosperará. A Bíblia diz que José era homem próspero, porque tudo o que José fazia, Deus fazia prosperar. A nossa vida se tornará mais produtiva, não tanto pelo o tanto que fazemos, mas sim pelo quanto que oramos, pelo quanto de bênção de Deus nós temos. O segredo está em orar. A oração é algo que nos livra de todo tipo de ansiedade, preocupações, porque nós confiamos no Senhor. Sabemos quem está nos ouvindo, sabemos quem está nos atendendo. Leia comigo agora Filipenses 4, o versículo 6 e o versículo 7. E veja o que a palavra de Deus nos diz e por que podemos nos livrar de toda ansiedade e preocupação por meio da oração. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. A Bíblia ainda nos diz, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ele há de suprir, Deus suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Por isso devemos orar, por isso devemos apresentar diante de Deus todas as nossas necessidades. Como a Bíblia diz, fazei conhecido diante de Deus todas as vossas necessidades. Por quê? Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Saiba disso, Ele cumprirá isto, Ele realizará esta promessa, porque Ele mesmo afirma em sua palavra que o que Deus prometeu, isto Ele fará. Números 23, 19. Ele fará o que nos prometeu. E se nós orarmos segundo a sua vontade, Ele há de nos atender. Veja, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? João, na primeira epístola de João, no capítulo de número 5, no versículo 14, no versículo 15, ele nos diz que se orarmos, e orarmos segundo a sua vontade,
Ele nos atende, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aleluia. Essa é a segurança que temos em Deus. Quanto maior for Deus nas nossas vidas, menor ou menores serão os problemas e os desafios diante de nós. Menores eles nos parecerão. Quero dar um exemplo. Quando Golias desafiou o povo de Israel, a maior arma de Golias não estava propriamente com Golias, mas sim com o povo de Israel, que era o medo que eles tinham de Golias. Mas Davi não temeu a Golias. E por que não? E por que os outros o temeram? Porque os outros olhavam a Golias e comparavam Golias a eles mesmos, e viam assim Golias sobremodo grande. Mas Davi olhava a Golias e comparava Golias a Deus, de modo que Davi via Golias sobremodo pequeno. É assim que nós devemos comparar os problemas, as dificuldades, as adversidades, não a nós próprios, mas a Deus a quem servimos. Veja, Davi disse a Golias: quem és tu, Golias, para desafiar os exércitos do Deus vivo? Por quê? Porque ele comparou e disse: hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. A primeira coisa que deveríamos sempre fazer em nossas vidas é orar, clamando a Deus por uma solução. Não devemos usar a oração como último recurso, e sim como primeiro recurso. Há muitas pessoas que esperam e que tentam e tentam e tentam e só depois oram. Ore. Antes de qualquer coisa, ore. E esses problemas serão resolvidos. Ore primeiro e haja depois. Não busque agir do seu jeito para depois orar. A solução de todos os problemas, a chave é orar. Orar e orar. Nós não devemos orar apenas por nós, mas também devemos orar pelos outros, orando uns pelos outros. Por vezes Deus nos dará uma vitória rápida, mas outras vezes Ele não nos dará uma vitória rápida. Por quê? Para que os nossos problemas não venham ser substituídos por outros problemas maiores. Veja, em Êxodo 23, versículo 29, encontramos: não lançarei fora de ti os seus inimigos num só ano, para que a terra não se torne em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Deus, por vezes, tem que agir nas nossas vidas, dando-nos uma vitória progressiva. Não é que Deus não nos queira dar uma vitória rápida, é que Deus não nos quer
com uma vitória rápida, trazer um problema ainda pior às nossas vidas. Deus transforma as nossas vidas por meio dos problemas, por meio das dificuldades, porque tudo coopera para o bem dos que amam ao Senhor. Romanos 8, 28. Como nós gostamos desse texto de Romanos 8, 28. A solução de Deus requer de nós um ato de fé. Se tiverdes fé, diz a palavra, nada vos será impossível. Mateus 17, 20. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Quando oramos, estamos falando com Deus. Falando com Deus que tudo pode. E Ele nos ouve. E não apenas nos ouve, mas nos atende. Clama a mim, diz a palavra, e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É o que diz o profeta Jeremias, lá no capítulo 33, creio, de Jeremias, se não me engano, no versículo de número 2. Clama a mim, e eu te responderei. Sempre há uma resposta de Deus. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós pedimos ao Senhor, invoca-me, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Jeremias 33, versículo 3. A palavra do Senhor nos diz, e nos diz algo maravilhoso, que quando a igreja clama, quando a igreja ora, Deus se manifesta. Em Atos mesmo diz que a igreja orou e a terra onde estavam estremeceu. Por quê? Porque Deus desce. Deus ouve e atende a oração do seu povo. Por vezes, oramos clamando porque estamos com um problema que exige uma solução urgente. Não podemos esperar, precisamos de uma resposta urgente. Como quando, depois de Tiago, irmão de João, o apóstolo Tiago, ter sido morto por Herodes, e este, vendo que isto agradou aos judeus, mandou prender a Pedro para matá-lo também. Então, no outro dia, seria Pedro morto. E o que fez a igreja? Tiago 12, 5. A igreja orou intensamente a Deus a favor de Pedro. A igreja começou a orar. Orava ao único e verdadeiro Deus. Orava a Deus. Vá a Deus. Ore intensamente. A oração que move a Deus, que faz Deus se manifestar. Essa oração intensa, essa oração de fé, essa oração fervorosa,
como foi a oração de Jesus no Getsemane. Orava intensamente. Orar intensamente é orar de todo o nosso coração, ou seja, com todo o nosso empenho, orar de todo o nosso ser. Não é simplesmente falar, é orar como se nossa vida dependesse disso. É orar com uma intensidade, eu volto a dizer, de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Temos que ser intensos na nossa busca a Deus. Temos que ser intensos, apaixonados por Deus. Devemos orar, e devemos orar, como muitos dizem, usando as Escrituras, orando as Escrituras. Por que citamos as Escrituras? Citarei mais uma frase do Dr. Charles Stanley. Citamos as Escrituras em nossas orações, não para lembrar a Deus, mas para nos lembrar do que Deus prometeu fazer quando oramos a Ele. Eu não estou convencendo a Deus com Sua palavra, eu estou sendo convencido por Sua palavra. E é por isso que eu oro, é por isso que eu oro a palavra. Quando oramos intensamente, também oramos insistentemente. Oramos até que Deus mude a nossa realidade, mude as circunstâncias, mude tudo que tem a ver conosco, mude a nossa vida. A nossa oração muda tudo. Mas a primeira coisa que a nossa oração muda é a nós mesmos. Sabe, muita gente está orando para que tudo ao seu redor mude, mas a primeira coisa que deve mudar sou eu mesmo. É você próprio. Porém, eu quero acrescentar uma coisa. Se eu amo alguém e me importo com essa pessoa, eu creio que eu deva orar por essa pessoa. Espero que oremos por outros. E não apenas oramos por alguém, mas também oramos com alguém. Nos tornamos parceiros de oração. Oramos em concordância. A Bíblia nos diz em Tiago 5,16 que muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Muito pode a oração do justo. Veja, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Orai uns pelos outros, mas ainda é melhor orar uns com os outros, porque a Bíblia diz, em Mateus 18:19, se dois de vós concordarem e pedirem, isto lhes será feito
Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura pedirem, se-lhe há concedida por meu Pai que está nos céus. Que oração extraordinária, a oração em concordância. Há pessoas que podem até mesmo dizer, mas pastor, eles não querem saber de nós, eles nos odeiam até. Rick Warren, aquele autor da Vida com um Propósito, esse pastor, diz uma frase que eu concordo plenamente com ele: as pessoas podem não nos querer, as pessoas podem nos rejeitar, as pessoas podem nos afastar, mas ela não tem poder nenhum de impedir que nós oremos por elas. Eles não nos podem impedir de orarmos por elas. E eles estão totalmente indefesos contra as nossas orações, não para o mal, mas para o bem, porque não amaldiçoamos, abençoamos. O valor que damos às pessoas demonstramos por meio da oração que fazemos por elas. Temos o poder de influenciar vidas com o impacto do poder de Deus. Por meio do que? Das nossas orações. Nossas orações têm poder para causar mudanças na vida, não apenas nossa, mas de outras pessoas. Temos que aprender a orar como Daniel orava. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Muitas vezes eu meditei, por que 3 vezes? Sabe, nós temos que separar um tempo e um lugar para nos devotar ao Senhor em oração. E isto tem que ser inegociável em nossas vidas. Daniel orava 3 vezes ao dia e orava e continuou orando sempre 3 vezes ao dia. Era inegociável a sua comunhão com Deus. A Bíblia diz que Daniel abriu as janelas, mesmo com a proibição, e Daniel orou ao Senhor. E Deus, no final, o honrou. Mas por que 3 vezes? Alguns dizem que era porque orava de manhã, orava de tarde e orava à noite. Bem, podia ser. Nós não sabemos ao certo. Mas é o mais lógico a se imaginar. Orava a quem? Ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. E então o Deus de Abraão, Isaac e Jacó era o Deus de Daniel. O meu Deus, disse Daniel. Ele ouviu a minha oração. Como era isso de orar de manhã, de tarde, de noite, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Eu digo que temos que orar pela manhã como Abraão, temos que orar à tarde como Isaac e orar à noite como Jacó. Oramos pela manhã a este Deus Todo-Poderoso como seu amigo Abraão orava. Abraão que era o quê? Um adorador. Abraão que gastava tempo adorando, com ações de graças, sempre ofertando a Deus, agradecido a Deus. Grande Abraão. Deveríamos, logo pela manhã, já nos levantar com ações de graça, como lemos, vigiando com ações de graças. Mas
Às vezes nós pensamos que vigiamos apenas com os nossos olhos, mas nós podemos vigiar com ações de graças, orando em ações de graças ao Senhor. Mas a Bíblia nos fala de Isaac, que orava à tarde. Diz que à tarde Isaac saía para o campo para orar. Era o tempo de Isaac, era o tempo de buscar a Deus, era o tempo de buscar saber qual era a vontade de Deus, era o tempo de louvar, de engrandecer a Deus. Nós temos que ter essa oração, como a de Isaac, buscando a Deus, buscando a vontade de Deus, nos separando para Deus, louvando, engrandecendo a Deus. Mas chega a noite, e à noite devemos orar como Jacó. E Jacó, a Bíblia fala que à noite ele lutou com o anjo, e lutou com o anjo com uma petição: abençoa-me, abençoa-me. Abençoa-me e abençoa-me, e eu não te deixarei até que me abençoes. Como Jacó, nós oramos pedindo, lutando. Oramos pedindo a Deus para depois dormir, descansar em paz no Senhor. Porque em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro, certo de que aos seus Deus o dá enquanto eles dormem, para que Deus nos dando, enquanto dormimos, nos levantando cedo, nos levantando pela manhã, possamos orar agradecendo o que Deus nos deu. Meus amados irmãos, como nós precisamos aprender a fazer, inclusive, como eu disse, a nossa vida ser mais produtiva por meio da oração. Porque quem gasta tempo orando a Deus não perde tempo em sua vida. O nosso dia é um presente de Deus. A Bíblia mesmo nos diz: este é o dia que Deus nos deu. Regozijai-vos. A Bíblia nos diz: de nada adianta nós nos gastarmos se não tivermos a bênção de Deus. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor de todo o nosso coração. Venha comigo a Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ele, o Senhor, endireitará a nossa vida. Ele consertará todas as coisas. O que nós precisamos é, por meio da oração, eu direi, entrar na agenda de Deus e não na nossa própria agenda. Como continua a palavra, não sendo sábios aos nossos próprios olhos, mas buscando o que? A sabedoria do alto. A sabedoria do Senhor. Como nós lemos aqui, a oração abre portas. Como Paulo diz, para que me seja aberta porta.
quando nós oramos, as portas acontecem. Quando eu, já de manhã, essa deveria ser a primeira coisa. Meu avô tinha um costume extraordinário. A primeira coisa que ele fazia na sua vida era orar de joelhos. Muitas vezes eu vi meu avô às 3 horas da manhã estar de joelhos ao lado da cama, vivendo aquele versículo que diz: os que me buscam de madrugada me acharão. E meu avô então gastava de 3 até as 6, às vezes até as 7 horas, começando o seu dia orando e lendo a palavra do Senhor. Ele sempre tinha a Bíblia aberta diante dele. E sempre lia. E orava. E orava. E lia. Ele sempre colocava a sua vida, desde cedo, no altar do Senhor. A oração e a leitura bíblica nos dá o ponto de vista de Deus a respeito de todas as coisas, ou seja, nos revelam a vontade de Deus. Enchem a nossa vida de poder, de vigor, nos fazem sermos vigorosos e nos ajuda para que tudo, mas tudo, possa ser produtivo em nossa vida. Sabe, a vida é um dom de Deus, a vida é um presente que Deus nos dá. Eu volto a dizer, a oração é o grande segredo para não desperdiçarmos tempo. Antes, economizarmos tempo. Nós não podemos desperdiçar a vida. Desperdício de tempo é desperdício de vida. E isso eu considero um pecado. Como nós gastamos o nosso tempo? Ou gastaremos mal o nosso tempo, ou investiremos bem o nosso tempo. Venha comigo, ainda a epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5. Vamos ler o versículo de número 15 e o versículo de número 16. Veja, eu comecei dizendo, anote, esses versículos são chaves para nós. Estamos fazendo um verdadeiro estudo bíblico aqui. Então, veja o que está escrito aqui, Efésios capítulo 5, versículo 15 e versículo 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo todo o tempo, porque os dias são maus. E se há dias que são maus, nós podemos dizer que são os dias que nós estamos vivendo. Vida e tempo são coisas muito preciosas, e você fará a sua vida ser proveitosa, o seu tempo ser produtivo, por meio de duas coisas basicamente: oração e leitura bíblica. Você não pode desperdiçar essas duas coisas básicas na vida de qualquer pessoa que realmente ama ao Senhor Jesus. Quanto tempo gastamos em intimidade com o nosso Pai Celestial?
para desenvolver um relacionamento, seja ele qual for, precisamos de tempo, de qualidade de tempo, de comunhão. Para desenvolver um relacionamento com Deus, temos que ter tempo e qualidade de tempo com Ele. Esse será o tempo mais produtivo da vida, o tempo de nossa comunhão com Deus. Sabe, nós não podemos trazer o tempo de volta, o tempo perdido, o tempo desperdiçado. Mas nós podemos fazer uma coisa: nós podemos fazer o tempo que nos resta ser produtivo. Ser produtivo a tal ponto de podermos ter restituição de tudo que desperdiçamos, de tudo que perdemos, de tudo que nos foi levado e roubado. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Não estejamos tão ocupados ao ponto de não buscarmos a Deus. Há muitas pessoas que dizem: mas eu não tenho tempo. A Bíblia diz: há tempo para tudo. Há tempo para tudo. O problema é como eu uso este tempo. Como eu administro esse tempo. Eu não tenho tempo. Isso não é uma verdade. Quantos dizem: eu não tenho tempo? Há tempo para tudo. O problema são as nossas escolhas. O problema é o que nós elegemos como primordial, como principal. Nós precisamos nos entregar ao Senhor. Nós precisamos fazer o nosso tempo render, as nossas ações serem produtivas. E isto é o que eu volto a falar, o que já afirmei. Não depende tanto do quanto eu esteja fazendo, mas sim do quanto eu sou abençoado. Em vão vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste, se Deus não nos abençoar. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, e comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Deus o dá enquanto dormem. Veja, se Deus não abençoar, é o que diz: em vão vigia a sentinela. O segredo sempre está na bênção, e a bênção sempre é obtida pela oração. Martin Luther King disse que a oração era o suor da alma. O Dr. Billy Graham dizia: quem ora muito, tem muito. Quem ora pouco, tem pouco. Quem não ora nada, não tem nada. Nós precisamos orar, e orar muito, confiando no Senhor. Eu ouvi uma palavra de John Piper a respeito da oração, dizendo que o cristão, quando se conscientiza que a vida cristã é uma guerra, ele ora sem cessar. E é o que a Bíblia nos ordena.
orai sem cessar. Orai sem cessar. Ora, você tem que ter consciência que há toda uma adversidade e que há uma guerra e que nós temos as armas da luz para que possamos vencer, que são poderosas em Deus, quer ofensivas, quer defensivas. Orai sem cessar. Então, oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós entregamos essa palavra e pedimos que o Senhor nos desperte para o privilégio que é envolvermos Deus em nossa vida, o nosso aliado que é todo-poderoso. O povo que conhece o seu Deus é forte. O povo que conhece o seu Deus fará maravilhas. Em Deus nós faremos maravilhas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Abençoe-nos, ó Deus, e até os confins da terra te temerão, no nome de Jesus. Mas se você não conhece o Senhor Jesus, veja, a Bíblia diz que eles oravam intensamente a Deus. Não é qualquer Deus. É esse Deus da Bíblia. É Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É este único Deus. Se você não o aceitou como seu Senhor e Salvador, você está perdendo o maior privilégio que existe na vida, que é ter acesso direto ao Pai. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão através de mim. É só através de Jesus. Eu quero estender a oportunidade neste momento, se você ainda não o conhece, se você ainda não o aceitou como seu Senhor e Salvador, a entrar nessa dimensão extraordinária. Eu não estou te prometendo que os problemas vão desaparecer na sua vida. Eu estou afirmando a você que você terá um aliado todo-poderoso ao seu lado, para vencer cada um dos seus problemas, e haverá paz em seu coração. Apenas ore comigo esta oração. Amado e querido Deus, Jesus Cristo, Tu que morreste por mim na cruz do Calvário para me salvar, eu agora me rendo, me entrego totalmente a Ti, tomando-Te como meu Senhor e meu Salvador, para que eu ore ao Senhor no nome de Jesus Cristo e seja eu atendido, no nome de Jesus. Amém, Pai. Porque a Bíblia nos diz que tudo que pedirmos ao Pai, no nome de Jesus, o Pai nos atende. Tudo. Tudo. Como eu disse, se orarmos segundo a sua vontade, talvez aqui, antes de fazer essa oração final, algumas pessoas estejam se questionando: mas qual é a vontade de Deus? Eu tenho que orar para saber, eu tenho que ler a Bíblia para saber. Mas a coisa é que eu não preciso perguntar a Deus qual é a vontade dele, porque já está escrita na sua palavra. Eu preciso ler a sua palavra para saber a sua vontade. Esta é a vontade de Deus, está escrito: que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Isso é um exemplo. Você não precisa perguntar: Senhor, qual é a tua vontade? Não, já está aqui.
Eu não estou dizendo que você não possa orar pedindo, revela-me a tua vontade, mostra-me a tua vontade. Essa é uma boa oração. Mas eu estou dizendo que há coisas que você já sabe. Que Deus deseja te curar, você já sabe. Que Deus deseja te abençoar, você já sabe. Que Deus deseja salvar as vidas, você já sabe. Esta é a vontade de Deus. Que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia nos fala exatamente isso. A Bíblia nos diz, eu é que sei que pensamentos tenho para convosco, que são pensamentos de paz. A Bíblia nos diz, se me ouvirdes e me escutardes, comereis do melhor que essa terra tem. Você já sabe de tudo isto. Você deve orar tudo isto. Então, se você deseja tomar essa postura hoje diante de Deus, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a fazer um compromisso com Deus, que seja inegociável aquele lugar, aquela hora, a devoção diária, vida de oração, vida com Deus. Senhor, nós oramos pelos seus filhos. Oramos para que diariamente oremos e leiamos a tua palavra. Orando a tua palavra, conhecedores, sabedores da tua vontade. Orando segundo a tua vontade, sendo ouvidos por ti. Abençoados seremos no Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.